Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma Reflexão Espírita do Dia. Meu nome é Márcia Amêndola, do canal Reflexão Espírita do Dia, e estamos fazendo a leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje com o capítulo 25, Estacionários. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Esse singelo poema de Francisco Otaviano exprime a realidade. Sendo nosso planeta um mundo de expiação e provas, por onde transitamos num veículo celular frágil e perecível, é praticamente impossível encontrar alguém que tenha atravessado a existência sem sofrimentos, sem dores, sem mágoas. Podemos também identificar multidões em branca nuvem, por permanecerem estacionárias. É isso mesmo, caro leitor. Espíritos presos ao imediatismo terrestre, sem cogitações de cunho espiritual. Ele fala, através da poesia de Francisco Otaviano, que nós estamos num planeta de provas e expiações, que a característica é a preponderância do mal. Então, há sofrimento, há mágoas, há dores de ordem psíquica, de ordem emocional e física, doenças. Então, nós passamos, ele fala até do corpo, né? Onde está aqui? Veículo celular frágil e perecível. Nosso corpo é esse amontoado de células que também são seres vivos e que devemos cuidar, mas ele é perecível, o corpo morre. E temos, por muitas vezes, dado mais atenção ao corpo perecível que ao espírito imortal. Por isso que ele fala que quem passou por aqui e não sofreu, não foi homem, não foi um ser humano, foi um espectro. Ou seja, foi um fantasma, não foi em si um ser que vivenciou. Ele passou pela vida, mas não viveu. Ele passou por essa experiência reencarnatória e não a aproveitou. Por isso que ele vai falar que daqueles espíritos que encarnam, mas passam por essa vida simplesmente atendendo ao imediatismo terrestre, imediatismo que é na matéria, e não cuidando do espírito imortal, passa por aqui e nada acrescenta na sua bagagem espiritual. Conforme nos ensina a doutrina espírita, não há involução. Então, ninguém regride, ninguém retornará a estágios primários, como sugere a metempsicose, a ideia de que podemos reencarnar entre irracionais. Essa ideia de reencarnar em seres irracionais, ou seja, em seres que não são pensantes, como as plantas e os animais. As plantas, elas são sensíveis, os animais têm o instinto, que é uma forma de pensar muito rudimentar. Não é ainda a razão, o que caracteriza o ser humano, o espírito nessa fase hominal, do reino hominal, que nos caracteriza como humanidade, é a razão, o nosso livre pensar, o livre escolher, é o livre-arbítrio, e a consciência que temos de nós. Os demais seres dos outros reinos não são capazes de pensar, tomar decisões e não têm consciência de si.
embora eles tenham uma inteligência, né, o princípio inteligente que é rudimentar. Com essa ideia, o que acontece? No budismo, no hinduísmo, eles têm essa crença de que a alma ela regressa, né, ela reencarna em corpos assim, de plantas ou animais. Por isso, alguns comportamentos com relação aos animais, porque entende-se que ali tem, né, familiares, enfim. A doutrina espírita, ela esclarece que não é possível evoluir, não é possível regredir. Então, vamos continuar aqui. Não obstante, aprendemos também que pode ocorrer um marca-passo evolutivo. Então, marca-passo. É como se a gente estivesse marchando no mesmo lugar, né? Batendo o pé sem sair do lugar. Fica nessa marcha, marcando o lugar e não sai. Então, estamos num movimento, mas um movimento que não vai adiante, não tem o progresso. É o que nos explicam os mentores espirituais quando Kardec pergunta, na questão 118, de O Livro dos Espíritos. Por que podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem que o que distanciava da perfeição, concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Quer dizer que nós passamos por experiências, temos instruções, vamos aprender muitas experiências, provações na nossa vida, são formas de nos ensinar, de aprender. E essa ciência, né, esse conhecimento que nós adquirimos, nós não perdemos. Ele é assimilado pelo espírito e permanece. Aí o progresso intelectual. Você precisa também assimilar a questão das virtudes morais, desenvolver essas virtudes. Quem não tem essa capacidade, não vai desenvolver, fica estacionário, fica marcando o passo no mesmo lugar. Aleluia comemorava amigo irreverente. Se assim não fosse, teríamos multidões voltando a andar de quatro e a morar em árvores. Certamente é fruto da misericórdia divina que não retornemos a estágios iniciais da evolução. Mas fica bem claro que podemos estacionar. Então, a misericórdia divina não permite que nós vamos assim, regredir a pontos iniciais da evolução. A gente se mantém ali estacionado, tem quem fique séculos marcando o passo, né? Ficando nesse estágio evolutivo sem avançar. Mas da misericórdia divina nos permite que a gente fique ali e tenha novas oportunidades para avançar. Não há necessidade de grande esforço de observação para constatar que há multidões em marca-passo evolutivo na Terra. Ocorre particularmente a partir da meia-idade, quando se manifesta a tendência ao acomodamento, o viver por viver. Com relação a isso, a gente pode fazer uma ponderação. Meia-idade, dentro da estimativa de vida que nós temos hoje, 70, 80 anos, vamos colocar meia-idade aí 40. Quem está na faixa dos 40 anos, o que ele diz é que já começa a se acomodar. Por quê? Aos 40 anos, espera-se que o adulto já tenha percorrido fases importantes em que estudou, começou a trabalhar, né? Tem uma profissão, formou aí uma família, tem então, uma carreira, um trabalho, né? Uma família, já está mais estabilizado nessas questões de renda, de relacionamento.
Então tende a ficar nessa rotina, vivendo por viver, ou seja, tocando a rotina do dia a dia, porque entende que já conquistou o que tinha que conquistar, espera a aposentadoria e vai curtir a aposentadoria, alguns querendo com planos de viagem, com planos de ler aqueles livros que não teve tempo para ler, de simplesmente sentar no sofá e curtir ali os netos, enfim. Alguns não fazem planos de aposentadoria e a gente percebe que viveram uma vida com esse hábito do trabalho, com essa rotina, quando aposenta acaba entrando em depressão. Enfim, há uma certa visão de que a vida é atender a esses imediatismos da matéria. Isso tudo é da matéria. O trabalho para receber o dinheiro, para sustentar uma família, ter ou a si próprio, ter o alimento, né, as roupas, uma casa. Enfim, tudo isso é atender às questões, às necessidades fisiológicas, materiais do ser humano, e não as espirituais. Ao chegar aos 40 anos, pode dar aquela sensação de vazio, um vazio existencial. O que eu fiz da minha vida? O que eu preciso fazer? Só tocar essa rotina parece insuficiente. Por quê? Porque há um chamado interior para que a gente cuide desse ser espiritual imortal que nós somos, ou seja, da nossa essência. Isso fica evidente quando perguntamos às pessoas por que e para que vivem. E elas simplesmente não sabem nem mesmo dizer de onde vieram e para onde vão. Parafraseando Francisco Otaviano, diríamos que quem passou pela vida distraído e de seus objetivos não indagou, quem vegetou na indiferença e a reflexão não cultivou, foi um dorminhoco apenas, perdeu seu tempo, nada aproveitou. É disso que ele está falando, do quem está estacionário, não aproveitou a vida, vegetou, né? Parece uma planta que ficou ali, coitada da planta, ela está cumprindo a missão dela, né? Mas quais são os nossos objetivos? Não indagou? Indague-se a si mesmo. Qual é o meu propósito de vida? O propósito de vida, ele está no futuro. Não é algo que eu vou alcançar amanhã. O que eu vou fazer hoje, eu tenho que planejar os meus objetivos de hoje, do dia de hoje, do amanhã. E assim eu vou completando objetivos por objetivos e até chegar no propósito de vida. O propósito de vida é a evolução. É me tornar uma pessoa melhor. O que eu preciso fazer para chegar lá? Aí são os objetivos diários. Então, hoje, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje é cuidar de mim, fazer uma boa leitura, fazer meditação. A meditação tem sido um recurso muito usado, exatamente porque as pessoas sentem a necessidade de cuidar desse ser imortal, de entrar em contato consigo mesmo, porque a gente perdeu isso atendendo às questões da matéria, atendendo às questões, essas demandas que a vida material, a vida biológica exige. Então a gente começa a pensar. Então a reflexão não cultivou. Vamos pensar, vamos refletir, como a gente está fazendo aqui agora. Dorminhoco, vamos acordar para a vida? Acordar para a vida é acordar para que a vida real, que é a vida do espírito, é a vida daquele que tem que desenvolver suas potencialidades, que são da alma, até conquistarmos a capacidade de amar incondicionalmente. A própria dor, apanágio do ser humano no estágio em que vivemos, não produz a evolução.
A dor, ela está presente nessa condição que nós temos evolutiva. Precisamos da dor, da visita da dor, da visita da doença, para que nos acorde, nos desperte desse sono que nós temos de viver para a matéria, é estar inconsciente. Então, nessa hora, a dor vem para nos tornar consciente do que está acontecendo conosco, do que nós precisamos fazer. E é movidos pela dor que nós vamos buscar outros caminhos. Caminhos, como eu falei, da meditação, caminhos de uma terapia. Tem quem busque caminhos para anestesiar a dor, porque não quer entrar em contato com ela e consigo mesmo. Mas o que eu tenho visto, e até escrevi uma mensagem a respeito disso, muitas pessoas têm sentido angústia, estão magoadas, sofridas, e elas estão questionando a respeito de como perdoar, como amar uma pessoa que elas têm dificuldade, como voltar à convivência. Esse é o caminho da espiritualidade. Então, nós, nessa hora, aos 40 e poucos anos, geralmente esse vazio é porque falta preencher com a espiritualidade. Não estou falando com religião, não. É a nossa conexão com o ser divino criador e o divino que há em nós. A conexão é conosco mesmo. Então, a dor, ela é, digamos, um eficiente despertador celeste a nos acordar para Deus. Quando planjo o tolente sino, então, quando toca esse sino sofrido, doloroso, ajoelhamos-nos, superamos o imediatismo, refletimos mais, olhamos melhor para dentro de nós, cogitamos de valores que marcam a evolução. Aí sim, pensamos em conquistar esses valores que vão fazer a diferença na evolução, vão fazer com que a gente caminhe, saia desse marca-passo. A regra básica para avaliar se estamos evoluindo é simples. Se você vê fluir o tempo está correndo, está passando, sem cogitar de nobres ideias, sem combater mazelas, combater o mal que há em nós, sem cultivar valores espirituais, sem aprender alguma utilidade, sem dedicar-se à leitura e ao estudo, sem sem participar da comunidade, sem ser útil ao próximo. Isso é muito interessante, porque fazer o bem, ser útil, e vamos pensar, o que nós podemos fazer? Útil é fazer algo que pode transformar a si mesmo e as pessoas ao nosso redor. Então, meu caro, você está enquadrado em situação estacionária. Se você não faz nada disso, está lá, candidato certo a estágio depurador em regiões umbralinas, eficientes, despertadores evolutivos. Então, ele diz que a gente, não saindo desse lugar, a gente provavelmente, sem fazer o bem, sem ser útil a ninguém, nós vamos para regiões umbralinas, onde a consciência ali é ampla e nós vamos perceber que nós somos espíritos imortais e que não fizemos absolutamente o que deveríamos para a nossa evolução. Então, para evitar, 2 perguntas devemos fazer a nós mesmos diariamente. Deixarei um mundo melhor ao daqui sair? Sairei melhor do que quando cheguei? Vamos lá, 2 perguntinhas. Quando eu desencarnar, eu vou deixar o mundo melhor? O que eu fiz aqui, as pessoas vão sentir saudade de mim? Vão me considerar uma pessoa que foi importante para a vida delas? Eu não preciso ser famoso, ser conhecido por todo mundo, isso pouco importa. Importa ser importante para alguém. Eu fiz a diferença na vida de alguém? Eu fiz a diferença para uma comunidade?
Então eu fiz algo útil, eu fiz algo bom. Sairei melhor do que quando cheguei. Então, quando chegar lá, minha bagagem está maior, eu desenvolvi minhas virtudes, adquiri talentos, né? Fazendo assim, estaremos a caminho da gloriosa destinação que resumiríamos parafraseando ainda Francisco Otaviano. Quem os objetivos da vida observou e como filho de Deus se comportou, quem, à maneira do aluno na escola, as lições da vida em plenitude assimilou, superou as limitações humanas, para estágios mais altos se transportou. Esse é o convite para que a gente possa pensar, planejar que objetivos que eu tenho para minha vida, o que eu quero para minha vida. Estando consciente de que eu sou um ser espiritual. Eu estou aqui para uma experiência espiritual na matéria. Eu preciso da matéria, desse recurso, para ter a capacidade de interagir com dezenas, centenas de pessoas diferentes de mim. Aprender, nessa relação eu aprendo e também posso ensinar, trocar. Então, começo a adquirir, né, habilidades, competências, desenvolver o meu potencial. Se eu todo dia faço algo e sou útil e transformo a vida de alguém para melhor, eu estou transformando a minha. Todo bem que eu pratico é um bem que volta. É que a gente possa, no dia de hoje, fazer todo o bem possível, ser útil nas pequenas e grandes coisas, porque se a gente não consegue ser útil nas pequenas coisas, a gente não conseguirá ser nas grandes. Então seja o pequeno, o simples, aparentemente fácil, pode não ser para outras pessoas. Hoje, ajuda que a gente possa dar para alguém que está necessitado. Há sempre eu digo isso, uma oportunidade para que a gente possa fazer algo de bom para transformarmos nós e o mundo que está aqui melhor. Então, que tenhamos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.